Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou gravando esse vídeo aqui um dia depois do jogo de Corinthians e Barra, tá? Como eu falei para vocês no vídeo de pós-jogo de Corinthians e São Paulo, que eu teria um compromisso após o jogo e não sei se eu conseguiria gravar quando o compromisso terminasse, né? Acabou que não consegui mesmo. Mas até foi bom, né? Porque ontem teve a polêmica ou a entrevista do Yuri Alberto, praticamente assim, na nossa saída do Corinthians no meio do ano após a Copa do Mundo, e eu achei melhor ver a repercussão, apurar e depois vir aqui falar com vocês, tá bom? O jogo foi controlado do início ao fim, o Corinthians não teve perigo, né? Eu acho que o Corinthians tinha que, às vezes, dar um show para sua torcida, sabe? Golear quando tem necessidade, fazer mais gols, mas parece que esse time não tem muito essa vontade aí de golear adversários, tá? Porque tinha a possibilidade, o Barra, apesar de ser uma equipe nova e organizada, não, você pode ver que os caras não são bagres mesmo não são, mas é uma equipe com suas muitas limitações. O Corinthians podia sim fazer uns 3-0, 4-0, mas não se esforçou para isso, embora tenha entrado com força máxima, apenas com Angileri e Alan e André de titular, e Alan, né, de titular no lugar do Ranieri e do Bidu, né. Deu para ver algumas coisas. Eu acho que foi mais emocionante a briga do Gabriel Paulista e do Diniz do que o jogo em si, assim, de emoção mesmo. Mas o Corinthians controlou, teve sua chance, o goleiro adversário fez 8 defesas no jogo, né. Teve algumas finalizações de fora da área, teve uma boa participação do Caio César entrando no jogo. Eu acho que esse menino aí tem que ter um pouco mais de jogos aí entrando. É um menino rápido, é um menino dinâmico, é um menino que vai para cima, é um cara que não corta para trás e vai voltando a bola para trás, não é um moleque que vai para dentro mesmo. Então deu para observar algumas coisas, deu para observar que o Zaccaria tem sim a sua qualidade, embora muita gente tenha um preconceito porque o cara é marroquino, tem um nome diferente, né? A mídia tradicional, mas é um cara que tem sua qualidade. Deu uma fatiada ontem, o Garro estava impedido e não caprichou tanto, mas a fatiada que o Zaccaria deu pro Garro foi de quem sabe tratar a bola com carinho, sabe jogar futebol. Então acho que tem que ganhar mais minutos, titular. Eu achei que ontem ele ia ser titular, mas acabou que não aconteceu, mas eu acho que quando ele for titular ele vai conseguir sim dar conta do recado, tá? Deu para ver algumas limitações do André, a queda de produção do André é gritante, que mais um jogo abaixo. O Angileri, quando entra no lugar do Bidu, a gente vê uma queda absurda de qualidade técnica, né, de um bom passe, de um bom drible, de uma boa protegida, de um bom avanço. Não acho que foi uma partida horrorosa do Angileri, mas também não foi uma partida boa, longe disso. Mas vê uma queda de qualidade. Depois que entrou o Bidu, o Corinthians melhorou. Tá? Eu acho que o Carrilho, pelo que desempenhou nos domingos, eu não sei se vai desempenhar em outros jogos, mas mostra que é titular no lugar do André, tá? É titular no lugar do André. O Alan fez uma boa partida, bons desarmes. A dupla de zaga não trabalhou tanto, mas foram bem quando foram acionados assim, em algumas situações. O Hugo não trabalhou, mas o Garro jogou demais, tá? Mas foi contra o Barra. Não, o Garro vem jogando bem. Jogou bem contra o São Paulo, ele jogou bem contra o Penharol, ele jogou bem diversos jogos já. O Rodrigo Garro vem jogando bem, dando assistência, passes para gol. O Garro está jogando muito, 8 assistências, tá? 8 assistências. Talvez falte o gol para coroar ainda mais essa boa fase do Garro, esse prime dele. Talvez o golzinho, acho que coroa mais, né? A cereja do bolo. Mas ele como um 10... não um camisa 10, mas um jogador que joga como 10, armando o jogo, 8 assistências, é um número muito bom, desde quando chegou o Diniz, né? O Garro matou muito o futebol, o Dorival matou muito o futebol do Garro, né? E o Diniz recuperando isso. Então o jogo foi sem susto, gol do Yuri, saindo da seca depois de 9 jogos, uma bela finalização de cobertura, na saída do goleiro, tá? Saiu bem, o goleiro fechando, e o Yuri teve consciência de dar uma cavada, foi importante, finalização boa. Mas então o jogo não teve muita emoção. O jogo Corinthians controlou do início ao fim, fez um bom jogo e classificado para as oitavas de final, tá? Sobre o Yuri, tá? Eu tenho uma relação assim, tipo,
que gosto muito do Yuri, mas também cobro muito o Yuri aqui, tá? Vocês sabem disso, são provas disso. Eu cobro muito o Yuri, né? Muitas vezes aqui eu já vim aqui e descasquei o Yuri Alberto por conta de gols perdidos, por conta de ser meio molão, assim, de cair, colocar contato. Mas é um jogador que eu falei que a gente entendeu, né? Eu aderi até à frase do Kaká Catalão de que o Yuri é o nosso menininho especial, né? É o nosso menininho especial, é um cara que faz raiva, mas se foi embora e deve ir embora, faz falta, vai fazer falta. Eu adianto para vocês aqui que o Yuri vai fazer muita falta, tá? E, João, por que você garante que o Yuri vai fazer falta? É só vocês verem quando o Yuri se machucou contra o São Bernardo. O Corinthians só fez um gol com o Vitinho e um gol com o Tchoca. No jogo contra o Cruzeiro e o Vitinho contra o Português. Depois nada mais disso. Não teve criação. Embora o Garro e o Bridon já estivessem no time, não tinha quem você achar em profundidade, não tinha quem você procurar no corredor com velocidade, não tinha quem incomodasse o zagueiro. Então, vai fazer falta sim o Yuri Alberto, você gostando dele ou não. Claro, o Corinthians fica. O Corinthians é o mais importante. Nenhum jogador é maior do que o clube. O Corinthians sempre vai ser a prioridade. O Corinthians sempre vai ser o importante. Tá? Profissão, jogador de futebol é uma profissão como qualquer outra. Em questão de você ir para outra empresa, outro clube, é a mesma coisa. Claro, o salário é exorbitante para qualquer jogador de futebol assim, de elite, né? Que eu digo Série A. Né? Então, quando eu digo que é uma profissão como qualquer outra, você esquece o salário, né? O jogador de futebol é super valorizado. Mas na questão de você querer ir para outra empresa, que no caso do jogador de futebol é outro clube, acontece, tá? Mas a gente que ama o Corinthians fica, tá? O Corinthians é o mais importante, mas não muda o fato de que o Yuri Alberto vai fazer falta. E pode ver que todos os jogos que o Yuri se machucou, todas as vezes que o Yuri se machucou, fez muita falta no ataque do Corinthians. Porque o Dorival não soube usar o Memphis como 9 solo, como ele joga na Holanda. Não sei se o Diniz vai conseguir também. Isso aí é teorias e mais teorias. Não dá para saber se o Diniz vai conseguir fazer o Memphis virar um centroavante como ele é na Holanda no Corinthians, se o Memphis ficar. E aí coloca na balança Pedro Raul ou Yuri Alberto. Quem vocês preferem? Eu sei que quem odeia o Yuri, quem tem ranço pelo Yuri, quem já pegou o bode do Yuri até como pessoa, vai falar que é o Pedro Raul pra se conta, mesmo indo de conta do que ela mesmo acredita. Então o Yuri vai fazer falta. E o Corinthians não tem grana para buscar jogador. Não tem. E poucos centroavantes têm a característica do Yuri de atacar a diagonal, de ir em velocidade. O gol que o Yuri fez ontem, que o Garro deu um passo um pouquinho na frente, o Pedro Raul não faria, porque o Pedro Raul não tem essa característica. O Pedro Raul tem que fazer a bola, o gol ou de cabeça, nem isso está fazendo, um pivô, nem isso está fazendo, e uma escorada. Essa é a característica do Pedro Raul. Então, uma característica de velocidade que favorece até o Garro, que gosta de pifar essas bolas, você não vai achar muito fácil. Então, você que não gosta do Yuri, tudo certo. Você não pode gostar do Yuri, pode não gostar do Yuri, tá tudo certo. É a sua opinião, mas ele vai fazer falta. Vai fazer muita falta. Claro que ele não está abandonando a gente como o Roger Guedes abandonou, em jogo de volta da Copa do Brasil, logo à vista. Não, não está abandonando a gente, como muitos jogadores fizeram. Citei o Roger Guedes de exemplo, que é o mais recente, né? Ele vai sair no meio do ano, com a janela abrindo, sem mata-matas logo à vista, assim, de cara. Então, tem chance de você procurar algum jogador barato, procurar algum jogador que compense financeiramente, talvez, certo? Então o Yuri não tá abandonando a gente uma coisa difícil, uma situação difícil, como o Roger Guedes deixou a gente brigando pelo contra-rebaixamento, semifinal de Copa do Brasil,
mata-mata de Sul-Americano. O Roger Guedes abandonou a gente nessa situação. Tá? Agora, a entrevista. Tá? A entrevista. Eu, particularmente, acho que mesmo o Yuri Alberto dando uma entrevista leve, sendo leve, com um sorriso no rosto, falando que não tem nada ainda, mas que mostrou esse desejo para o Osmar Stabile, que gostaria de respirar novos ares no meio do ano. Então, mesmo sendo leve, eu achei a entrevista infeliz. Eu achei que o Yuri Alberto foi ingênuo em falar isso agora. Por quê? Porque o Yuri Alberto coloca um peso muito grande nele. Qualquer jogo que o Yuri Alberto não desempenhar, ou em algum momento do jogo que o Yuri Alberto acabar não correndo como ele corre, vão colocar que ele está se preservando para transferência, que ele não quer se machucar para não melar a possível transferência para um clube europeu, que ele está com a cabeça na Europa, que ele não está com a cabeça no Corinthians, que ele não está respeitando a camisa que ele veste. Então vai acabar um peso desnecessário a mais do que ele já tem, que é ser nome do Corinthians, que é ser o fazedor de gols do Corinthians. Então ele colocou uma pressão desnecessária sobre ele, porque se ele fala isso durante a Copa a gente vê, já tem proposta, sei lá, Roma, da Itália, Napoli, o caramba, Premier League, não sei, tem a proposta durante a Copa, beleza, o Corinthians está de férias, o Corinthians está tranquilo, fazendo seus treinos ali, quando voltar, vai fazer um amistoso contra o Cascavel, beleza, tudo certo. O meio de ano da Europa é muito forte, é onde a janela de transferências europeia é a mais forte. A de verão do começo do ano, ela é fichinha, ela não vem com muita força. A do meio do ano que vem para buscar jogadores. Tudo certo, é o que acontece. Talvez ia dar tempo do Corinthians, durante a Copa, procurar algum atacante que compensasse no bolso, claro. Então ele coloca um peso muito grande nas costas dele. Segundo, como que fica o Diniz, sabendo que ele vai ter o Yuri em 5 jogos restantes agora até a Copa e pode não contar com o Yuri depois da Copa. Então eu acho que o Yuri foi infeliz, ele foi ingênuo, para falar a verdade, acho que ele foi ingênuo, porque ele colocou um peso e agora ele vai ter que lidar com esse peso. Tem 24 anos, 25 anos, está na idade europeia, né, que os caras gostam de trazer. E agora é a chance dele ir. Mas eu acho que ele podia falar durante a Copa. Porque ele não vai ser convocado, todo mundo sabe. Óbvio. Então ele podia dar essa entrevista durante a Copa. Porque aí agora já sai a do Hugo Souza. Aí os abutres, a raça nojenta da mídia, já começa a soltar o veneno. Agora tô falando que o Hugo Souza tem acordo para ir pro Milan no meio do ano. E aí começa. Dá margem também. Você dá margem. Então eu acho que o Yuri foi infeliz. Vou ficar triste com a saída do Yuri. Vou ficar triste. Não é terra arrasada. Não vou ficar, meu Deus do céu, igual as viúvas do Roger Guedes estão até hoje. Já fez 3 anos e as viúvas do Roger Guedes estão aí abrindo as pernas pro Roger Guedes ainda. Ai, meu Deus, meu calvo. Uns imbecis. Um cara que abandonou a gente em semifinal de Copa do Brasil, um sonho de jogar no Catar, né? Então eu não vou ficar assim, mas vou ficar triste, porque vai fazer falta. Porque a gente não tem dinheiro para contratar, não temos jogadores do elenco com essa característica, não sabemos se o Diniz vai conseguir fazer o Memphis jogar de centroavante, se o Memphis ficar. Então, complicado. Gosto do Yuri, cobro o Yuri, amor e ódio. Vou continuar cobrando esses últimos 5 jogos que faltam aí. E se ele for embora no meio do ano, como provavelmente vai ir, seja feliz. Mas eu vou ficar assim, triste, porque é um jogador que, embora faça a gente passar muita raiva, é muito importante. É o artilheiro da Arena. Vocês querendo ou não. É o artilheiro da Arena. Tem 3 títulos
com gols em final. O Yuri tem 3 gols nas 3 finais. Nas últimas 3 finais que a gente jogou. Ele fez gol no jogo de ida contra o Palmeiras, ele fez gol contra o Vasco e ele fez gol contra o Flamengo. Então, você querendo ou não, o Yuri é muito importante. Vai fazer falta. Vai fazer falta. Tá? Mas é isso. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Beleza? Forte abraço. João Vitor na voz. Agência Autos Orgulho. Valeu, fui.